Boa tarde, eu sou Zé Freitas da Seita, sou o administrador central daquilo que a gente costuma chamar a República Popular Democrática da Banda Desenhada, porque nós na Seita somos imensos editores. E o que é que a gente tem aí, tirando o normal que está sempre a sair, que são os mangás das séries em curso, não é? O Butterfly Beast e o Gannibal e o Made in Abyss. Lançámos um mangá do Deadpool, um mangá de uns autores japoneses, é uma história em 2 volumes, saiu agora ao primeiro, é bastante divertida, tipo, muito no espírito do Deadpool maluco. Como sempre, damos algum destaque aos autores portugueses aqui. Temos o 3º volume do Macho Alfa, desenhado pelo Osvaldo Medina e com argumento do Filipe Duarte Pina. O 4º já está feito, já está 100% desenhado, está a ser colorido neste momento e garantidamente será uma das novidades do ano que vem. Não sabemos se é tempo da Maia, Feira do Livro, ou se só para a Amadora. Temos também um álbum de um estreante, mais ou menos, o Ruben Mosch, que se estreia como autor a solo. Ele já tinha feito uns cómics nos Estados Unidos, 3 ou 4 números de séries numa editora pequenina. É uma história que passa-se no Velho Oeste, mas não é bem um western, é uma história meio sobrenatural, com um pistoleiro misterioso que tem poderes sobrenaturais e que tem um cavalo também esquisito e anda com um cão que cresce. É uma história meio maluca. E também, como autor português, o André Diniz, que é um autor brasileiro que se radicou cá em Portugal há 8 ou 9 anos, que entretanto se naturalizou português. Lançamos um romance gráfico dele, o Muzinga, que é um dos maiores trabalhos dele, é um calhamaço de 200 páginas. Na verdade são 2 histórias com a mesma personagem, é um brasileiro velho, dizem que tem mais de 200 anos e fala mais de 120 línguas, e pronto, e são aventuras meio surreais num mundo que não é bem o nosso, e graficamente é provavelmente o melhor trabalho dele. E depois temos as nossas traduções, temos 2 livros que estamos a apresentar aqui, também não são bem novidade, que foi o Naturezas Mortas, que saiu no Festival Bang há 3 semanas, que é uma história meio policial, meio história romântica, meio mistério, na Barcelona do final do século XIX, no círculo dos pintores modernistas catalães da época, e é um livro muito giro porque é desenhado e pintado no estilo dos pintores daquela época. A nossa edição é muito melhor que a edição francesa, porque junta 20 páginas de extras que é a primeira vez que são publicados, que estão paginadas como se fossem um catálogo de uma exposição da personagem principal do livro. E o Tex Minstrel Show é um texto que saiu há 10 dias, deve estar a chegar a livrarias agora, e é no formato dos nossos Tex álbum, mas neste caso é a preto e branco e tem mais ou menos o dobro das páginas. É uma história, como todos os nossos Tex, é uma história mais ou menos autocontida, e tem lugar no pós-guerra civil e põe em jogo os problemas do racismo e da reconciliação entre o Sul e o Norte, numa história muito clássica, mas muito divertida, e em que ele se confronta com o Jesse James pela primeira vez na história do Tex. Depois, além desses 2 livros, que não são propriamente novidades, lançámos aqui um Torgal, que é um Torgal de autor, portanto é de uma coleção que eles fizeram em França, em que convidam grandes autores para fazerem uma história do Torgal como quiserem, fora da cronologia. Esta gira começa com o Torgal já velho e a despedir-se da Arícia, que era a amada dele, que morreu, e depois aparece o deus dos infernos que o tenta com um anel mágico que lhe permite voltar ao passado para rever a sua amada. Pronto, é uma história muito agridoce, espetacularmente desenhada pelo Robin Rest, não é? Que nós fizemos no formato grande. Também a nossa edição corresponde à edição de luxo francesa, porque inclui um caderno de extras, muitas imagens adicionais, uma entrevista ao autor, e também como homenagem temos mais um Lucky Luke da nossa coleção dos Lucky Luke visto por, neste caso pelo Bloods, e desse livro tem 2 capas. Há uma capa exclusiva da Wook, e a Wook também vai vender numa caixa o livro com uma coleção de prints e de ex-libris,
Portanto, quem estiver interessado nisso terá que ir ao site da Luke. Nós aqui temos alguns exemplares da capa exclusiva. É uma história em que o Luke se vê a braços com dois miúdos cujos pais desapareceram e tem que tomar conta deles enquanto anda à procura dos pais. Além desses dois livros, e coeditámos com a Wanda Rodrigues da arte de autor o Sherlock Holmes, Na Cabeça de Sherlock Holmes, que é um livro muito giro, graficamente super inovador, porque retrata o pensamento, o raciocínio do Sherlock Holmes. Há uma espécie de um fio vermelho que vai pelas páginas todas e que de vez em quando entra para a cabeça dele e de repente a página seguinte é o Sherlock Holmes, é a cabeça do Sherlock Holmes a pensar, ele a andar em prateleiras, a tirar coisas, a juntar peças. Pronto, é um livro muito giro. O Made in the Abyss 3 deve sair, se tudo correr bem, em novembro com o Gannibal 4 e depois vamos tentar ter o Butterfly Beast 4 em dezembro para fechar a história em fevereiro, março. Até ao final deste ano ainda temos algumas novidades. Vamos lançar um álbum do Osvaldo Medina a meias com a Kingpin, que se chama Foge, e que a história é muito boa e é o melhor trabalho do Osvaldo em termos de desenho e de planificação, etc. E deve ser lançado no final de novembro num pequeno evento que vai haver em Marvila, o Marvila Comics. Vamos lançar ainda o Corcunda de Notre Dame, do Jorge Besse, também deverá sair na penúltima semana de novembro, se tudo correr bem. E um mangá gordo, um mangá de 400 páginas, uma história autoconclusiva chamada O Meu Marido Dorme no Congelador. E é baseado num romance que teve bastante sucesso no Japão, cá não é conhecido, claro, e é uma história muito gira entre humorística e terror e suspense psicológico, porque ela um dia farta-se e mata o marido, que era um marido abusivo, e enquanto pensa no que é há de fazer, enfia o corpo do marido num congelador que ela tem num barracão ao fim do jardim da casa dela. Só que ela deixa lá o marido e de repente no dia seguinte ou 2 dias depois o marido aparece outra vez. E ela disse, mas então quem é o gajo que está... Pronto, e a história toda gira à volta disso. Para o ano, estamos ainda a negociar muitos contratos. É certo e garantido que vamos lançar na Maia o segundo volume e final da Fera. Digamos, estreamos nos livros infantis, com 2 livros. Temos o Corvinho, do Luís Louro, que é um álbum de histórias do corvo antes de ser corvo, quando ainda era corvinho. E é um corvinho aos saltos pelos telhados de Lisboa e pelos becs e pelas ruas. E temos também um livro chamado Fernando Pessoa, O Menino que Sonhava, com argumento do André Morgado e desenho do Tainan Rocha, que é um grande desenhador brasileiro e que o público português teve a ocasião de ver o álbum dele na coleção dos clássicos do Alvoar, A Carta do Achamento do Brasil. E depois, além daquelas 3 novidades, o que é que eu posso dizer para o ano? Temos mais um álbum do Zidro, que estamos a negociar agora, mas que em princípio será em coedição com a Wanda, e em coedição com a Wanda vamos ter também um Dom Quixote dos Irmãos Brisi, os mesmos de que a gente editou este ano, o Inferno de Dante. Basicamente acho que é isso que eu posso adiantar neste momento. O Corvinho será o início de uma futura e contínua parceria com o Luís? É possível, até porque a gente tem falado com ele de outro livro que ele quer lançar, mas não está ainda definido. É uma coisa que o pessoal da seita gostou de fazer o Corvinho e temos lá muitos fãs do Luís, né, entre os nossos sócios, portanto é possível que se avance para qualquer coisa nesse sentido. No início da seita foi enviado um pequeno livro que falava sobre a banda desenhada franco-belga, o cómic, etc. Ficou sempre aquela esperança e expectativa no ar do lançamento de cómics, ou seja, versões mais americanas. Será que o Deadpool será... Não, Deadpool é um mangá mesmo. Sim, mas como sendo uma personagem americana, será o início, uma esperança? Estamos em conversações para podermos editar possivelmente alguns títulos autoconclusivos da Marvel, mas será sempre uma coisa de pequena quantidade. E obviamente a porta não está fechada a outras coisas que nós gostaríamos de editar. Aliás, há um álbum que eu não vou dizer o que é, mas que era para a nossa coleção da Nona Literatura e que eu gostaria de muito editar, e talvez a gente se adiante também com o novo do Filipe Andrade e do Ram V, que ainda não tem editor cá, e talvez a gente
Não sabemos. Eu gostava de editar o Planetary, do Warren Ellis e do John Cassaday. Seria uma coisa para editar em 2 ou 3 volumes, assim, uma edição gorda, ou em ómnibus, mas o ómnibus tem 500 páginas, não é viável para Portugal. Mas assim, editado em 3, era uma coisa que eu gostava de fazer. É um dos meus títulos preferidos, é ao mesmo tempo uma homenagem às histórias de super-heróis, mas também a muitos outros géneros de literatura pop, não é? Ou de cultura pop, desde o cinema de Hong Kong. Há um número do Planetary que é todo desenhado como se fosse um filme do John Woo. Pronto, é uma obra espetacular e isso eu adorava editar. Para terminar, há uma mensagem que queiras deixar aos leitores? Quero. Então, ontem foi Dia Nacional da Banda Desenhada, o primeiro que se festejou e que eu espero que seja festejado condignamente nos próximos anos. Este ano foi um bocado em cima da hora, porque a data foi aprovada para aí há 3 semanas e a mensagem que eu daria era, não só para os leitores de BD, mas para os leitores casuais que ocasionalmente compram BD, comprem livros de autores portugueses, porque há boas surpresas aí à espera. E a literatura de BD de autores portugueses às vezes sofre um bocadinho ainda com um certo preconceito, mas ela já não é aquela literatura bafienta e intelectualoide e não sei o quê, que dizem que tinha reputação de ser há muitos anos atrás. E que às vezes eu faço alguns leitores por causa disso. É isso. Ok.